Olá pessoal, meu nome é Ivan Xavier. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a importância do croquis, como criar croquis em projetos de arquitetura. Acho que a primeira coisa que a gente deve se familiarizar é com os projetos existentes, publicados, como esse aqui que eu estou mostrando para vocês. A gente consegue olhar o projeto e ver os detalhes, como que é a representação gráfica. Então acho que isso é importante e a gente ganha familiaridade com a representação. Esse é um projeto, é um livro da Virginia McLeod, Detalhes Construtivos de Arquitetura Residencial Contemporânea. Aqui também eu tenho o livro do Villanova Ortigas, das suas principais obras, foi editado pelo Instituto Lina Bobardi, E a gente tem um pouco do histórico, a própria arquitetura do Villanova Ortigas. Então a gente olha os desenhos e os projetos, e a forma como eles são representados. Eu acho que isso é importante. A gente ganha uma experiência em olhando os desenhos e verificando como ele foi elaborado. Além disso, a gente procura também diversificar o nosso repertório. Aqui, por exemplo, eu tenho uma literatura, uma coletânea das obras do Renzo Piano, que também é muito interessante pelos seus projetos, e também pela capacidade de croquis que ele elabora. É muito legal isso, a gente percebe os desenhos simples, como que o arquiteto chega no produto final. Aqui eu tenho um desenho muito interessante, e o livro tem vários projetos super interessantes, que é uma coletânea das principais obras dele. E também aqui a gente consegue perceber as diferenças técnicas de representação, os projetos diferentes, os cortes, enfim, os croquis simples, às vezes, que traduzem um projeto muito interessante. Ok? Olha aqui um outro croquis. Então, com isso, pessoal, à medida que a gente vai começar a fazer um croquis, é melhor a gente olhar uma imagem e tentar reproduzir inicialmente. Eu acho que isso é interessante. E aí você ganha uma facilidade com o traço, com o desenvolvimento do traço. Ok? Acho que isso é bom e nos ajuda muito, principalmente para os arquitetos que estão iniciando na arquitetura. Bom, além dessa obra aqui, eu tenho um livro publicado recentemente pela Ideias Aves, que é uma grande incorporadora em São Paulo. Esse livro também mostra vários projetos interessantes dos edifícios. Tem um histórico dos projetos da Ideias Aves, os edifícios, e ele tem sido muito destacado em São Paulo. É uma arquitetura pelo trabalho simples, mas muito interessante do ponto de vista da concepção. É um livro voltado para a incorporação de edifícios, e a gente vê edifícios bem interessantes no trabalho deles. Mas tem muitos outros profissionais que têm relevância no mercado, tanto em São Paulo, Rio de Janeiro e em todos os estados do Brasil. O que eu quero mostrar com isso é o seguinte: a gente tem que se familiarizar com os projetos atuais, conhecer um pouco da obra de cada profissional, e aí tem uma recomendação especial. Vocês podem escolher um arquiteto que vocês adoram, que vocês gostem, e seguir eles para poder, inclusive, desenvolver a habilidade de elaborar o croquis, que é o passo inicial e fundamental para a gente fazer um bom projeto. Tudo começa com lápis. Outra coisa também que eu quero destacar, que é importante, é o seguinte: às vezes o aluno fica muito preocupado com o tipo de material que ele pode usar. Só recomendo algumas lapiseiras muito simples, uma mais grossa, outra média, outra bem fina, para a gente desenvolver o traço. Então acho que são ideias simples que ajudam a desenvolver um bom croquis de projeto. Eu pessoalmente gosto de trabalhar quando você acaba construindo uma linha de base inicialmente, seja ela como for, tá certo?
E essa linha pode representar um pouco o perfil do terreno, né? Acho que com isso a gente já começa a caracterizar como que é o nosso croquis, o seu desenvolvimento, tá certo? Né? E aí eu posso usar uma lapiseira um pouco mais fina, né? E tentar idealizar aqui uma concepção. Os traços iniciais podem ser simples, nada de sofisticado, né? E aí eu posso imaginar uma edificação qualquer. Né? Muito bem. Com isso a gente consegue elaborar. Então eu tenho já uma ideia inicial, eu posso até conceber uma estrutura que tem uma divisão, 1/3, 2/3 mais 1/3, e aí sim eu começo a dar forma a ela. Eu posso caminhar aqui, fazer uma espécie de uma varanda, de um balanço, eventualmente conectar aqui e construir uma rampa de acesso. Guarda-corpo, tá certo? Na minha edificação, ok? E aí eu vou trabalhando com essas formas aqui que são interessantes, né? Esse é um croquis muito simples, inicial. Eu posso inclusive sofisticar, imaginar aqui um reservatório de água, né? Coisa mais elevada, né? Imaginar uma estrutura diferente em termos de cobertura, por exemplo, tá certo? Né? Ok? E aí o desenho não tem limite, pessoal. Acho que isso que é interessante e a gente vai desenvolvendo isso. Ok? Muito bem. Posso fazer uma paginação do meu guarda-corpo, posso considerar uma estrutura, né? Minha viga, tá certo? Posso imaginar aqui uma escada de acesso aqui ao pavimento inferior. E isso nos ajuda a caracterizar o desenho. Então, olha só, esse é um desenho relativamente simples, não tem nada de especial, e aí ele consegue mostrar uma ideia inicial. A ideia não está boa? Não tem problema, a gente pode riscar, desenhar quantas vezes for necessário. Eu também posso trabalhar alguns elementos mais finos, com uma lapiseira um pouco mais fina, tentar trabalhar uma textura, para a gente conseguir chegar numa materialidade, né? Entendeu? Posso elaborar isso. Posso aqui também vislumbrar a possibilidade de um avanço, uma espécie de um deck, né? Ok? Simular uma estrutura aqui, uma fundação, para a gente ter uma ideia. E imaginar como seria eventualmente uma piscina e um guarda-corpo aqui. Ok? Com tudo isso a gente faz muito livremente e muito rapidamente. Essas ideias são legais por conta disso. Então a gente pode trazer aqui uma linha mais forte, né? Para caracterizar essa linha de base aqui, é importante para a concepção, né, da minha estrutura, tá certo? Ok? E eventualmente meus elementos estruturais aqui. Ok? Também posso aqui, uma coisa importante, a gente caracterizar aqui um croquis, uma vegetação, né? Eventualmente uma vegetação lá na parte posterior, né? E aí a gente vai consolidando o nosso projeto, talvez um plano de fundo aqui, e a gente consegue desenvolver o nosso croquis inicial. Às vezes o croquis a gente não dá muita importância, né? A gente às vezes desiste facilmente, mas o próprio desenho vai nos mostrando, a gente vai acabando incorporando elementos novos, vai alterando, né? Sem ter muito medo de fazê-lo, né? Eu posso avançar um pouco aqui, nessa minha eventual cobertura aqui, pode ser até uma estrutura metálica, e aí eu posso até pensar numa coisa estruturada do ponto de vista da estrutura metálica, por exemplo, né?
e aí a gente vai desenvolvendo o nosso projeto. Então essas características que são importantes e interessantes nos movimentos do croquis, ok? Então é isso que é uma ideia inicial e a gente vai melhorando a nossa experiência, né? A nossa experiência com relação ao projeto a partir desse movimento simples, né? Em relação ao croquis. Né? Você vê que não tem nenhuma preocupação, mas existe uma lógica aqui que eu estou representando, tá certo? Então é isso. Né? Eu acho que é legal a gente nos dar essa oportunidade de representação. Né? Eu acho que isso é legal. Tá bom? Então está aqui um primeiro desenho, né? Sem muito comprometimento, mas a gente consegue perceber já que tem um corte aqui, e eu consigo, a partir desse corte, vislumbrar uma fachada posteriormente, depois até a própria planta. Né? Então a gente pode começar de vários caminhos. Eu posso desenhar a partir de uma planta, a partir de uma imagem, uma fachada que vem à minha mente, posso a partir do corte, através do perfil de um terreno e assim vai sucessivamente. Okay? Bom pessoal, dando sequência a esse desenho, né, que nós começamos a trabalhar aqui, eu posso também desenvolver, ou tentar desenvolver a minha planta aqui. Eu tenho esses dois eixos importantes, que é o tamanho da identificação. Eu faço um traço aqui, para marcar exatamente onde é a minha planta, né? E aí eu consigo imaginar uma situação desse tipo aqui. Ok? Então essa é a configuração da minha planta no meu edifício. Né? Aqui, eu sei que aqui no meio já tenho, eu localizei aqui a minha planta, né? A caixa de escada. Então eu tenho aqui nessa posição, né? Minha caixa de escada aqui. Okay? Vocês vão ver a minha escada aqui, tá certo? Então eu tenho aqui uma interrupção aqui e tenho um movimento de subida aqui na minha escada aqui, ok? Bom, com isso eu tenho outro elemento importante aqui, que marca essa linha aqui, e aí eu posso desenvolver um ambiente, né? Uma espécie de uma pele de vidro aqui, onde eu vou desenvolver toda a minha área íntima, né? Aqui atrás, um sanitário de apoio, e aqui na frente eu desenvolvo o quarto do casal, né? O dormitório, quarto do casal, ok? Aqui eu posso desenvolver a área de apoio como sanitário. Posso desenvolver aqui também mais um quarto com área de apoio de sanitários aqui, né? Ok? E aqui também um outro quarto. Ok? Então eu começo a configurar o meu desenho. Aí é uma planta muito esquemática, mas eu estou já sugerindo algumas coisas importantes. Né? Aqui é uma linha fixa, aqui uma pele de vidro, aqui, aqui. Aqui também essa área também, grande hall aqui superior. Né? Vale a pena lembrar a vocês, pessoal, que a arquitetura brasileira tem evoluído muito ao longo dos tempos. Né? Ela sofreu muitas transformações, somente a residência. Né? Hoje eu tenho vários tipos de famílias, né? Tá certo? Na verdade, antigamente a gente tinha casas que eram projetadas para dormir, para comer e viver. Mas hoje tem famílias muito diversas, com novas ideias, né? Os croquis precisam ser adaptados a essas ideias novas de projetos interessantes. Né? Eu acho que isso está muito ligado ao programa que o cliente deseja. Acho que isso fica legal, né? A gente trabalhar nisso e pensar nisso. Tá certo? A gente pode ir trabalhando e sugerindo ambientes novos aqui. Né? Ok?
Então, você vê, rapidamente, sem muito tempo, a gente consegue desenvolver isso, tá certo? E aqui até posso imaginar já o pavimento inferior aqui, ó, né? Ok? Posso desenvolver aqui também, ó, uma parte ligada à área de serviços e aqui também ligada a uma parte de apoio, né? O salão de jogos. E eventualmente aqui essa integração com essa área da piscina que está aqui colocada, né? Essa implanta. Ok? Então, movimentos muito rápidos, né? A gente praticamente define um projeto, né? Evidentemente esse projeto vai ser elaborado, vai ser melhorado, vai estudar sistemas estruturais e assim por diante. Então acho que isso é interessante, né? E você começa já, inclusive, já a imaginar como seriam essas divisões, essas áreas de apoio. Eventualmente essa parte de baixo aqui poderia ser também área destinada à garagem, a veículos, etc. Então a gente, num movimento muito rápido, conseguiu caracterizar o meu projeto. Então, a arquitetura vem sofrendo isso, né? Essas mudanças, acho que são legais isso, acho que a gente tem que estar antenado, né? Nada mais do que você utilizar a sua capacidade de imaginação, e à medida que você lê, que você estuda, que você conhece a literatura, que você conhece as obras dos grandes profissionais de arquitetura, aqui do Brasil e do exterior, a gente vai melhorando a nossa capacidade de representação. Essa é só uma aula inicial, né? Você vê que eu em nenhum momento usei borracha, não usei nem escalímetro, né, para poder trabalhar, e a gente vai trabalhando com as proporções e sai um desenho, que com um pouco mais de esforço, numa segunda movimento, e aí talvez usando as ferramentas de representação gráfica, os softwares existentes no mercado, a gente dá e finaliza um projeto dessa envergadura. O que é mais importante que o cliente fique satisfeito, né? Evidentemente essa criação parte de um programa que o cliente já forneceu, né, através de um monte de informações que você extrai de uma conversa inicial com o seu cliente, e aí você vai começando a dar forma, e essa forma tem muito a ver com o que o cliente deseja, ou as imagens que ele trouxe para você olhar, para você ter uma inspiração para poder trabalhar. Eu acho que é isso. Esse é um primeiro movimento. A gente vai fazer mais outros movimentos em relação a outras formas diferentes. É isso, pessoal. Por enquanto eu agradeço, né? Um grande abraço a todos.